Trazer a análise sobre este assunto. Muito boa tarde, meu caro. A gente pode mesmo esperar um impacto positivo para a economia brasileira, como diz o FMI? Qual o peso das exportações de petróleo para o nosso desempenho econômico? Yuri, como para quase todas as questões que envolvem a economia, a resposta é depende, né? Muito obrigado, né? Boa tarde a você, a Débora e todos que acompanham a gente aqui no 360. Yuri, o FMI faz essa projeção antecipada pela Débora, uma revisão em 0,3 ponto percentual, um crescimento econômico projetado em 2026 do Brasil de 1,9%. Vale a gente lembrar que em janeiro o FMI havia reduzido até então a premente patamar de 1,6% de crescimento do Brasil em 2026, a um crescimento aquém daquele projetado anteriormente, exatamente por causa das tarifas de Donald Trump aplicadas contra o Brasil, que chegaram ao patamar restritivo, né, de 50%. Posteriormente, houve essa queda das tarifas, e aí propiciado também por essa alta do preço das commodities, agora o FMI projeta esse incremento de 0,3 ponto percentual, 0,2 ponto percentual, ou seja, 2/3 desse incremento das projeções, vem exatamente por causa da exportação de commodities. Hoje, o Brasil ele é exportador de petróleo, mas ele é dependente da importação de diesel, por exemplo, o que, na verdade, entra nessa conta do FMI como inflação. O FMI, inclusive, ele traz uma projeção de um IPCA de 4% em 2026, um pouco aquém daquela inflação projetada pelo mercado. Inclusive, queria trazer para vocês os dados do Boletim Focus, né, publicado na última segunda-feira pelo Banco Central, indica que a projeção do IPCA terminal em 2026 está em 4,71%, uma inflação bem mais alta, inclusive, do que essa projetada pelo FMI. Mas exatamente em linha com essa teoria que a gente tem visto na prática de uma demanda evidentemente inalterada ou pouco alterada por insumos agrícolas, por commodities, por petróleo e, evidentemente, num cenário de uma maior restrição de oferta. A própria OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, já sinalizou exatamente essa crise de oferta. Há um incremento de cerca de 27%, se eu não estou enganado, 21,7% no preço médio do petróleo já nesse ano, o que, inclusive, impulsionaria as receitas brasileiras e, evidentemente, a entrada de capital estrangeiro no Brasil. A gente já tem acompanhado esse movimento, ainda mais com as discussões sobre o dólar e ativos norte-americanos, principalmente títulos do Tesouro, como reserva de valor. Por isso, vemos um bom movimento da nossa Bolsa Brasileira, que é muito baseada, né, em papéis que têm uma vinculação direta ou indireta com o comportamento das commodities e também com essa perspectiva de um incremento das exportações, não só de grãos, por exemplo, mas de petróleo, num cenário em que o preço médio do barril do petróleo salta de 65, 70 dólares para mais de 90, beirando ou chegando, ultrapassando os 100 dólares o barril. Mesmo, Yuri e Débora, com aquela perspectiva anteriormente aventada, que foi judicializada e derrubada por parte do governo federal em taxar em 12% a exportação de petróleo bruto, né? Num cenário em que o governo projetava aumentar a arrecadação, mas pelo menos essa perspectiva de um impacto inflacionário e de uma ausência de oferta no mercado interno é mitigado também por essa série de subsídios. A gente pode discutir, evidentemente, se eles são, pertinentes ou não, mas esse subsídio, principalmente aquele anunciado para o óleo diesel.